Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o nosso estudo bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai estar retomando aqui. Primeiro eu vou chamar aqui o pastor Vani para fazer uma oração, para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Pastor Vani. Amém. Vamos lá, vamos orar então. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos pela noite que tivemos, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja agora com esse estudo, ó Pai. O Senhor venha, Pai, trazer a Tua palavra, ó Pai, de uma maneira compreensível, de uma maneira simples, ó Pai, para que possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, e que principalmente, ó Pai, possamos colocá-las em prática, ó Pai. Possamos, ó Pai, aplicá-las na nossa vida diária, ó Pai. Abençoe aí o Marcelino, o Edgar, ó Pai, que são nossos professores. O Senhor continue capacitando, ó Pai, que o Senhor continue guiando a vida deles, ó Pai. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado pela oração, pastor Vani. Então, vamos lá. Nós estamos aqui na parte 4, né, da nossa carta de Paulo, aqui é a segunda lá na Bíblia, né? Não necessariamente foi a segunda que ele escreveu, a gente já viu isso? Então, nós estamos aqui nessa primeira carta aos Coríntios. A gente fez uma introdução antes de começar a leitura, a gente já está nas leituras, né? A gente falou das viagens missionárias, que foi na segunda viagem missionária que Paulo fundou a igreja lá em Corinto, e foi na terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso, né, que ele recebeu uns WhatsApp, o pessoal nas redes sociais, lá no Instagram, ele viu algumas coisas que estavam acontecendo lá em Corinto, aí ele mandou lá um e-mail, né, para o pessoal de Corinto, quando ele estava lá em Éfeso. Então, ele estava em Éfeso na terceira, né, viagem missionária, foi quando ele escreveu a carta, porque estava acontecendo algumas coisas lá em Corinto. E aí a gente viu esse contexto que estava acontecendo, a gente estudou um pouco sobre Corinto. E aí, então, o conteúdo dessa carta, na verdade, tem uma lista, né, de situações, de problemas que a igreja estava passando, então Paulo estava orientando a igreja. Então, efetivamente, é uma carta que serve muito para nós como igreja, porque é uma orientação focada em igreja, focada em problemas que existem na igreja. Né? Então, por isso que é importante para a gente estudar bem essa carta. E o primeiro problema que ele aborda aqui é a divisão na igreja, em grupos. Né? E aí, no capítulo 1 ao 4, ele só trata desse assunto. Lá no capítulo 5, que ele vai tratar de outros problemas, como imoralidade, por exemplo. Né? Mas falando aqui do primeiro problema aqui que a gente está conversando, é a questão da divisão, né, em grupos lá na igreja. Então, a gente estava lendo, a gente começou agora efetivamente a leitura, então a gente está vendo aqui no capítulo 1, né? Porque do 1 ao 4 ele fala sobre esse tema, né? No capítulo 1 a gente já falou sobre prefácio, saudações, né? E aí a gente também falou sobre, né, a unidade, ele fez aqui a exortação à unidade, e a gente parou aqui na mensagem da cruz, aqui no primeiro capítulo, que é onde a gente vai continuar a nossa leitura, né? Então, só para a gente dar uma entendida aqui nesse índice, né, do capítulo 1 até o 4, então ele vai falar um pouco sobre isso, e a gente vai entender todos esses assuntos, se refere a esse problema da divisão na igreja, né? Então, a gente vai falar sobre isso, vamos dar continuidade aqui. A gente já falou sobre o prefácio, ação de graças, na exortação à unidade, foi onde a gente parou domingo passado, né? Foi lá que ele falou, né, que são 4 partidos, ou 4 grupos, né? São 4 grupos lá na igreja, que ele foi informado, que ele ficou sabendo através, né, do pessoal da casa de Chloe. Então, né, ele falou sobre, né, Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, enfim. E lá na última frase que a gente leu, ele está falando que o foco dele, de Paulo, né, é pregar o evangelho, né, mas não com a sabedoria da palavra, mas
para que não se anule a cruz de Cristo. E agora a gente vai entrar sobre essa mensagem da cruz. Então a gente vai entender por que ele está falando isso. Que o foco aqui é pregar o evangelho. Mas ele vai falar que não é com essa sabedoria de né, o jeito que a gente conduz ou a forma com que cada um tem os seus dons para estar usando a palavra, usando a sua sabedoria. É isso que a gente vai ver daqui para frente. E ele começa falando aqui, ó, da mensagem da cruz. Então, nós estamos aqui no capítulo 1, estamos no bloquinho aqui, onde ele está dando sequência. Vamos ler, então, a mensagem da cruz, que é onde a gente vai começar a retomar nosso estudo hoje. Então, vou ler aqui o bloquinho, do 18 ao 25, tá bom? Lembrando que depois disso ele vai falar da vocação dos santos. Quem são os santos? Os santos somos nós da igreja, os escolhidos, os que aceitamos Jesus, os cristãos, as pessoas que estão à frente. Enfim, e a gente, inclusive, foi bom aquele tema que a gente falou sobre santidade, porque Paulo está usando muito esse tema nas cartas dele, né? Então vamos ler lá. Vamos falar sobre a mensagem da cruz que ele quer mostrar aqui para a gente, do 18 até o 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então aqui nesse bloquinho aqui, né, o que Paulo está falando sobre essa questão, muito importante, sobre essa divisão aí que ele está falando. Na verdade, a questão é o homem e a questão Deus, é a questão terrena e a questão espiritual envolvida aqui, e a gente precisa entender muito bem isso para que a gente não tenha essa dúvida. Então vamos lá no comecinho, né, ele já falou assim, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que não acreditam. É loucura essa mensagem da cruz. Mas para nós que somos salvos, essa palavra da cruz, a mensagem, ela é poder de Deus. É isso que a gente vai falar. E aí, antes dele explicar, ele se baseia de novo na Escritura. Essa parte que eu ponho em vermelhinho assim, é quando Paulo fala na carta dele, ele se refere à Escritura, eu deixo em vermelhinho para a gente entender. Então, Paulo está falando lá, né, que pela Escritura já está dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Né? Então, ele já está falando o quê? Então, estamos substituindo não, entendendo que a sabedoria do homem, ela é diferente da de Deus, é muito, muito menor, né? E aí ele fala assim, né, no 21, ele fala: ó, Deus vai salvar os que creem pela loucura da pregação. Quer dizer, os salvos são os que acreditam e que creem no Evangelho. Então ele fala: judeus pedem sinais para crer, outros pedem sabedoria, mas nós, até grifei aqui o nós quem? Né? Nós quem? Volto a dizer, nós, os santos, nós, os que estamos na igreja, nós, o que temos a responsabilidade de levar o evangelho para as outras pessoas. É sobre isso que Paulo está falando. Por isso que eu falo que essa carta é direcionada para nós da igreja. É sobre isso que ele fala: nós temos que pregar o Cristo crucificado.
E para judeus que não acreditam em Cristo, é escândalo. Para gentios que não se converteram, é loucura. Mas para os chamados de Deus, somos nós escolhidos. Aí seja grego, seja judeu, o que for, a gente tem que pregar Cristo. E o poder de Deus e a sabedoria de Deus, não a dos homens, né? Edgar, quer fazer um complemento aí nesse Não, queria só pouquinho? comentar. Tá me ouvindo? Uhum. Estamos A ouvindo, gente Paulo. a gente tem encontrado muito hoje em dia nas pregações, né, que a gente vê pela internet, vê em todos os lugares, as pessoas usando de artifícios na questão da palavra, do domínio da palavra em si, da língua portuguesa, da maneira de se expressar. Então, muita gente está mais focado em colocar elementos até da psicologia, às vezes, na pregação, né? Aquele elemento de persuasão, de falar com a pessoa para que ela entenda de uma maneira textual, né? E aí o que ele está falando, né? Esse conhecimento, mesmo que bíblico, né? Mesmo conhecimento dos textos bíblicos, não são esses que têm que estar sendo demonstrados, esses acompanham, né? Mas você tem que mostrar a Cristo, tem que mostrar a mensagem da cruz o tempo todo, anunciar esse evangelho, né? De uma maneira que elas entendam que isso é mudança de vida e não simplesmente algo que você adquiriu como conhecimento, né? É possível você conhecer a Bíblia de ponta a ponta, decorar muitos textos, falar bonito, né? Fazer cursos, né? De todo tipo de oratória e tal. E aí a pessoa olha e fala, puxa, um grande homem de Deus, não entendi nada que ele falou, mas é muito bonito isso que ele falou, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado ao se preparar para falar da palavra, mas falar com propriedade, com consistência, e não simplesmente bonito, né? Tem gente que prega tão bonito, ou fala tão bonito, ou declama salmos e tal, todo mundo, puxa, que bonito, né? Mas não percebe aquilo lá como experiência própria, né? É viver o evangelho, né? É viver, estar diretamente com as pessoas que você está evangelizando e acompanhando e falando e usando a sua vida como exemplo para essas pessoas e tal. Isso é viver o evangelho, né? Então, isso que ele quer demonstrar. Não devia ser, acho que não, possivelmente não foi fácil para Paulo, porque ele enfrentou ali uma região grega, né? Uma região de base grega, e que eles tinham esse conhecimento, essa oratória, esse preparo para falar nos espaços, com um degladiando com o outro na questão da oratória, né? Eles tinham lá os parlamentos deles, lá onde eles ficavam discutindo, né? Como a gente brinca, o sexo dos anjos, e falando aquilo tudo que e aí todo mundo, puxa, como falam bonito, não estamos entendendo nada, mas é tão bonito, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não usar o evangelho de uma forma tão rebuscada que as pessoas não entendam, né? Então ele cita muito isso, né? De que é Cristo, é Deus falando através da sua vida, né? E não simplesmente pela sua mente, né? Sim. E aí ele quer enfatizar também, né, Edgar, isso mesmo, é que essa diferença entre isso é do homem, a sabedoria do homem, o jeito manipulador, vamos chamar assim, do homem é do homem, não é de Deus. Então, a gente, ele vai deixar muito claro aqui nesse capítulo 1, que existe uma diferença muito grande e que a gente precisa tomar esse cuidado para que, de repente, seguidores passam a seguir homens, líderes ou pessoas que falam bem, e não é isso. As Por pessoas isso que ele estão... já... É, Ei, Marcelino, as pessoas estão estudando neurolinguística, né? é, Estudando maneiras de persuadir, de convencer a pessoa de uma forma convencer. técnica, né? Técnica, porque se eu estudar neurolinguística, estudar como falar, estudar né, essa retórica toda da Bíblia e tal, e chegar e falar dessa maneira, talvez eu consiga persuadir a pessoa a acreditar em tudo aquilo. Mas não é assim que Paulo está falando que esse povo deve fazer, né? Eles devem fazer Isso. com a mensagem da cruz ali a todo momento, e falando de Cristo, do que foi feito, da mudança da vida dele, como foi, como não foi e tal. Isso vai convencer, mas vai convencer de uma forma espiritual e não técnica, né? Eu consigo estudar e convencer pessoas de forma técnica, mas não é isso que ele está precisando, né? Ele está precisando de pessoas que tenham tido uma experiência com Cristo e mudança de vida. Isso dá impacto, isso dá mudança de mente mesmo, né? Isso é legal.
E isso a gente vai ver nesse capítulo 1 inteiro. Então ele está falando dessa diferença, e você viu que ele já começou aqui com a frase das Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos, porque esse não é o caminho. O que vem aqui, o que a gente vai passar, o que a gente vai pregar é o que vem de Deus, e é isso que ele vai explicar para a gente. E aí, para explicar isso para a gente, no próximo bloquinho, ele fala da vocação dos santos, das vocações que nós temos. Então ele vai explicar isso, né, para a gente entender que é o que a gente precisa fazer para manter a unidade na igreja, aumentar a espiritualidade, focar mais na mensagem da cruz, focar mais no evangelho, entender como são os homens e entender por que não foram escolhidos pessoas só sábias ou só pedoras. A gente vai ver aqui agora, eu vou ler primeiro e a gente já fala. Então agora ele já fala qual é a vocação dessas pessoas. Aí ele vai falar, e aí no próximo bloquinho, quais são os valores de Cristo? E aí, na sequência, ele vai, ainda falando desse tema, ele vai explicando, as cartas de Paulo são muito boas por causa disso, né? Ele traz um ensinamento muito, muito completo, muito embasado, tá bom? Então agora esse bloquinho aqui, onde ele fala da vocação dos santos, da nossa vocação, né? Vamos lá. Vou falar do 26 ao 29, são os 3 aqui, né? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu até grifei essa última frase aqui, porque o foco dele é esse, né? Então, quando ele fala que não é do homem, e aí ele está explicando aqui, deixando bem claro, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque Deus é maior que tudo, Deus é o foco, né? E assim ele vem explicar tudo isso. Então lá no comecinho ele fala, né? Então, reparai, né? Você já prestou atenção, né? Reparai na vossa vocação. Porque assim, se Deus escolhesse só os sábios e os poderosos e os nobres, já pensou, né? Não, esses vão comandar os cristãos, e não é isso. Então ele já está falando, ó, reparai, ó, presta atenção, não é isso. Não é isso. Então não é a sabedoria do homem, não é o poder do homem, nem a nobreza do homem que faz com que ele seja escolhido para servir o propósito de Deus. Então aqui ele já fala, então veja bem, Deus escolheu a gente por alguma vocação, por algum motivo, e não tem a ver com isso. Aí depois lá na frente a gente vai estudar ainda no capítulo 1. Ele vai falar da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo não dá, assim, ele não dá explicação meia, não, ele faz inteira. A gente vai, no final do capítulo 1 aqui, a gente vai deixar. Quando a gente passar para o próximo item, nós vamos estar com esse bem bacana na nossa cabeça. Então ele fala, então Deus não escolheu só os bambambam, né? Para a gente ficar seguindo os sábios, ficar seguindo o poderoso. Então é aí que ele está deixando isso claro. Tá mostrando que Deus ele está escolhendo, né, as pessoas não por isso. Por quê? Para que não se vanglorie, essas pessoas não se vangloriem diante de Deus. Né? Então eu consegui levar a igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para que não aconteça isso, porque não é você. É Deus que faz através, nós somos apenas instrumento na mão de Deus. Então, para que isso não aconteça, Deus atua dessa forma. É maravilhoso entender isso daqui, né? Fala, Edgar. Quando a gente começa a ler esses textos, a gente vê o quanto a igreja nos dias de hoje estão assim, né? Estão muita gente. A gente também, às vezes, admira líderes. É importante que o líder estude, que ele se aperfeiçoe, que ele saiba falar melhor, né? Em público, que ele seja, né? Que ele tenha conhecimento, ele tenha conhecimento da palavra, ele tenha... Isso é importante, né? Mas que a gente não venha admirar aquela pessoa só porque ela tem esse conhecimento, né?
Porque possivelmente uma pessoa que não é de Deus, que não quer saber de Deus, também pode conhecer toda a Bíblia, também pode conhecer todas as estruturas das igrejas. Ah, aquele tal irmãozinho que é pastor ou pregador, ele conhece tudo sobre igreja moderna, tudo sobre igreja antiga, tudo sobre... Isso é um ponto importante que ele pode ter, mas que isso não seja o diferencial. O diferencial seja que ele leva o evangelho, ele leva a cruz, a mensagem da cruz constantemente, ele leva pessoas a entender essa mensagem, mesmo que ele seja um super catedrático, um super acadêmico, que estudou tudo na melhor escola de teologia lá de Gamaliel, tal, vamos dizer assim, brincando, né? E ele tem esse conhecimento apurado, tal, mas que não seja esse o diferencial dele, da vida dele. Porque a partir do momento que for esse o diferencial da vida dele, ele passa a ser um palestrante, ele passa a ser uma pessoa que passa conhecimento como professor, mas a formação dele, para que ele leve o evangelho, tem que ser essa simples, de conhecer e passar os detalhes de Cristo, né? As coisas que todos podem entender facilmente. Essa é a vocação, né, do cristão, é levar o evangelho a toda criatura, a todos que estão por perto, e que eles entendam, né? Essa tem que ser a nossa vocação, né? Porque não vamos criar impacto só pelo conhecimento, senão perde sentido, né? E isso Paulo enfatiza ali o tempo todo, para que a gente venha entender que isso vai valer para sempre para a igreja, não valeu só para aquela igreja, né? Está valendo para hoje, né? Que o conhecimento seja só uma coisa, um que permeia a igreja, mas que não seja o fator, né, mais importante. Isso. Não é por isso que nós somos os escolhidos, né, Edgar? Não, a gente Isso vai não ver é o muitas. requisito. Sim, são pessoas muito simplesinhas que leem a palavra e que extraem ali o melhor da palavra. Pessoas muito simplesinhas que, puxa, é isso, e Deus inspira, o Espírito Santo vai e fala, olha essa palavra, é agora, fala essa palavra. E eu falo, e aí o irmãozinho tão simples fala, eu nem sei porque eu falei isso. É. Né? E às vezes ele não sabe mesmo, mas inspirado por Deus ele foi usado ali para falar. Então, está valendo, né? Mais do que talvez uma bela pregação. Todo mundo, puxa, mas que homem catedrático, que prega pelos cantos. Ele fala em grego, latim, hebraico e aramaico ao mesmo tempo, né? Isso causa efeito, às vezes não. Então a gente E Deus precisa tomar mostra que cuidado. ele vai escolher quem ele quiser para fazer o que ele quiser. E Sim, aí isso fica claro para a gente. Não pessoas sei muito se o pastor simplesinhas, Vanderlei vai querer falar alguma coisa. pessoas muito simplesinhas, né? É. Podem Amém. falar muito. Quando o Paulo fala sobre a cultura, é que lá em Coríntios existiam pessoas que estavam querendo falar contra a palavra de Paulo por causa da sua cultura. Eles achavam que ele era mais sábio do que o próprio Paulo. Então, eles queriam induzir as pessoas pela sua sabedoria, não por aquilo que a Bíblia fala, que Paulo estava falando para a parte espiritual. Então, aí Paulo falou isso aí. Logicamente, como vocês já comentaram, não é que é super importante a pessoa estudar. Quando Deus dá a oportunidade, estuda o máximo possível. Quanto mais você estuda, é melhor. E realmente existe, como disse o Edgar, pessoas que falam realmente vários idiomas, né? E estou me referindo às pessoas já que sejam temente a Deus, achando que ele fala o aramaico, que é mais complicado, o hebraico, né? O grego, que é muito importante, mas só que realmente está faltando alguma coisa. O que é isso que está faltando? Está faltando uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, né? Então, essas pessoas, se tivessem experiência profunda, vai ver que tudo aquilo que eles aprenderam realmente é só pela graça de Deus. Porque tem pessoas que aprendem e começam a se valorizar por aquilo que aprendeu. E não é isso que a Bíblia fala, né? Tudo que você aprende, tudo que você estuda, tudo que você tem, agradeça a Deus, né? Amém. Amém. E aí, fechando aqui o capítulo 1, né? Os últimos dois versículos, né? Onde que ele fala dos valores de Cristo, né? Vou ler aqui o 30 e o 31, né? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito,
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, de novo, aqui Paulo, se referenciando às Escrituras. Então, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vejo, eu como um, entre aspas, novato aqui no mundo evangélico, né? É uma coisa interessante que eu vejo na nossa igreja, e isso é bacana, né? Quando a gente aplaude, quando a gente está em festa, ou quando a gente celebra alguma coisa, ou alguma mensagem bacana, a gente aplaude, né? A gente sempre aplaude, a gente aplaude o Senhor, né? Nunca a gente aplaude a pessoa, né? Isso daí eu achei bacana, foi uma mensagem forte para mim. Porque sempre que acontecia uma coisa bacana, a gente tem que fazer o quê? Agradecer a Deus, porque Deus permitiu aquilo para a gente. Então, às vezes, a gente aplauda o Senhor. Essa frase, para mim, marcou lá no começo. Por quê? Quando a gente for agradecer, quando a gente está vendo essas coisas ou está agradecendo, a gente está se gloriando no Senhor, porque a gente sabe que é obra dele. Então, dificilmente alguém vai aplaudir alguém, né? No máximo, aqui, bater palma no aniversário pode. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. E isso daqui é uma mensagem bastante forte. E para mim isso ficou forte e é forte para mim. E a palavra diz isso. Tudo vem de Deus. E é a Ele toda a honra e toda a glória. Esse é o foco. Então, aqui, no finalzinho do capítulo 1, Paulo fecha aqui com essa frase aqui que é bastante importante. E quando a gente ficar pensando nisso, a gente vai tirar o foco do homem e passar o foco em Cristo, passar o foco no lado espiritual, que é mais importante. Né? O Edgar ia falar alguma coisa? Não percebi. Vamos para o capítulo 2? Pode seguir. Então tá bom. E aí, então, a gente vai no capítulo 2. O que acontece? Aqui, no capítulo 1, ficou claro, né? As divisões, ficou claro, assim, que a gente não pode focar na questão humana, e sim na espiritual, assim, na mensagem da cruz. E aí, no capítulo 2, o que Paulo vem falar? O que nós vamos ler aqui? Ele vai falar sobre ele, porque ele também é um dos partidos, vamos chamar lá na igreja, vamos chamar assim, e ele vem deixar explicar que não tem que ser ele, tem que ser Jesus, né? Então ele vai falar dele, ele vai falar, como que eu faço, né? Porque o foco aqui, nós estamos falando da pregação do evangelho, eu vou falar como é que eu faço, né? Como é que eu faço? E aí depois ele vem falar da sabedoria, ele vem reforçar aqui no capítulo 2, aquilo que a gente já comentou, né, Edgar? A verdadeira sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Então, o capítulo 2, ele dá essa mensagem, a gente vai ler agora. Lá no capítulo 3, o que ele fala? Aí, a gente comentou um pouquinho, mas ele vai falar sobre, quando a gente tem esses problemas, demonstra uma falta de espiritualidade, ou uma baixa espiritualidade. Porque se o foco é espiritual, essas coisas não acontecem. É isso que ele quer deixar. Aí ele coloca a responsabilidade das pessoas que levam o evangelho para as outras pessoas. É no capítulo 3 que ele fala sobre essa responsabilidade. Ele fala que a sabedoria tem que vir do alto. Ele fala que a sabedoria humana não tem valor. É no capítulo 3, olha como é bacana. E no 4, ele vem chamar a responsabilidade aqui das pessoas que levam a mensagem de Deus. Ele vem fazer uma reprovação e vem admoestar também o pessoal. Ele admoesta como um pai, né, para o pessoal lá da igreja dele. E aí nós vamos fechar esse tema, né, lá no final do capítulo 4. Tá vendo como é bem estruturadinho aqui o negócio? Então vamos lá no capítulo 2. O foco aqui no capítulo 2 é como é que é o Paulo? Como é que é a pregação de Paulo? E como é que é a verdadeira sabedoria? Vamos lá. Capítulo 2. Então vamos lá. Primeiro bloquinho, né? Caráter da pregação de Paulo. Então está no versículo 1 ao 5. Vou ler aqui, tá bom? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza,
temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha só que interessante, né? Então Paulo está falando, como é que eu fiz? Você viu quando eu fui ter com vocês? Não tive ostentação de linguagem ou de sabedoria. Até poderia, porque Paulo era um cara muito sábio, ele era um cara muito estudado, ele era muito conhecedor, ele era muito conhecedor de tudo, não só da palavra. Podia até, mas ele está falando, ó, lembra? Ó como que eu faço. Eu decidi fazer dessa forma. Para quê? Para que a gente focasse só em Jesus. Então, ele falou, não usei artifícios, não usei linguagens persuadidas. Ele poderia usar, mas não fiz isso. Porque ele está falando assim, eu usei de espírito e de poder de Deus. Olha só. Para que também vocês não se apoiassem em mim, na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha só que beleza. Diga. E uma decisão difícil, né, Marcelino? Porque pensa bem, você tá falando para pessoas que... Deixa eu ver, eu acho. Quando você está falando com pessoas que, bom, a igreja estava sendo implantada ali, estava no seu começo, né? Então, assim, como diria, né, o outro, ou vontade de falar bonito, né? Ou vontade de impressionar, ou, né? Então vem o homem assim aflorando e falando, puxa, agora eu vou usar toda a hermenêutica, exegésica, vou usar todos os, né? E vou falar agora bonito, e todo mundo vai me aplaudir, não vai entender nada. Então, ele tinha aquela vontade de usar a linguagem que era característica dele, conhecia essa linguagem, né? Fácil de falar para aquele povo. Mas eles estavam começando o evangelho ainda, nos primeiros anos, estavam caminhando, né? Então, ele falou, não, eu não vou usar isso tudo, não, eu vou usar aquilo que vai ser, que Deus vai me mostrar e eu vou falar de uma maneira simples, né? Eu não vou usar a sabedoria que vem do Espírito, né? O poder que vem de Deus, né? Para poder falar essa pregação, esse evangelho. Então a gente tem uma tendência muito, muito forte a querer impressionar, né? A tendência do ser humano é assim para diversos setores da vida, né? No trabalho, na escola, na família, né? Você quer comprar um carro bom para que todo mundo veja que você está bem, às vezes, né? Às vezes não é só para ter um carro bom, né? Às vezes é para que outros, né? A pessoa, então, às vezes ela é uma tendência meio humana de você querer, né, mostrar, né, alguma coisa para alguém. E aí o que acontece? Ele falou, não, quebra tudo isso, esquece tudo isso, nós somos de Cristo, nós vamos agora levar esse evangelho de uma forma simples. Né? E isso é duro, né? O simples é difícil, né? É tão difícil a gente fazer o simples na igreja, né? É tão difícil a gente fazer o simples na hora de evangelizar, na hora de pregar, na hora de, né? É tão difícil. O complicado parece que é mais fácil, né? É mais bonito, né? É mais, né? Sai mais bonito na foto, né? Então ele explicou para que hoje a gente possa usar isso na igreja, nos dias de hoje, né? Com toda essa visibilidade que tem a pessoa quando sabe falar bem, quando se veste bem, quando tem posses, quando tem formação boa, quando tem dinheiro, essa visibilidade que o mundo tem da pessoa, a igreja não pode ter. Isso é secundário, isso ele pode ter tudo Deus, isso porque Deus deu, né? Mas esse isso não é não o seja. foco, né? E às vezes a igreja foca isso tudo, ela vai naquele que tem mais, ou aquele que fala mais, ou aquele que prega melhor, ou aquele que... Não é isso, né? Então que a gente entenda que na igreja esse valor tem que ser diferenciado, né? A gente não pode trazer os valores do mundo para dentro da igreja, né? E a gente começar a olhar porque a pessoa tá, o rapaz está com um terno italiano, com corte tal, com sapato tal, então ele olha, ele como prega bem. Não, não é isso, né? Ele vai com aquilo que ele pode, né? Mas a mensagem é o foco, né? Aquilo que é mais importante. Então a gente sempre focar isso, né? A palavra da cruz, né? O evangelho, né? Isso é fundamental, né? Sim. E aí, então, aqui ele fala isso, né? Ele foca, ó, você viu como que eu fiz? Então ele foi bem nessa explicação, né?
Tá vendo? Eu não usei das minhas, vamos dizer assim, habilidades humanas. Eu mostrei para vocês o que? O poder de Deus, a manifestação do Espírito, para que a sua fé não se apoie na sabedoria humana. Então, isso é muito importante, né? Ele fala que a gente precisa se apoiar sempre no espiritual, não nas pessoas. Sempre em Jesus, não nas pessoas, né? E agora, no próximo bloquinho, ele vai falar sobre essa verdadeira sabedoria, que é o ensino que vem do Espírito Santo. Esse é o foco, que é o segundo bloquinho aqui, onde a gente vai fechar o capítulo 2, né? Então vamos lá. Vou ler do 6 até o 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa frase é forte, hein? Vamos lendo aqui, depois a gente fala dela. Versículo 10, continuando. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É muito bacana esse pedaço aqui. Então, Paulo está enfatizando que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, a gente pode sim, né? Lá no começo ele fala, podemos ver sabedoria entre os experimentados? Sim. Mas ele está falando, só que tem a sabedoria diferente da sabedoria. Tem a sabedoria do homem diferente da sabedoria divina. Pode sim os poderosos ser instrumentos na mão de Deus? Sim, claro. Pode os que sabem falar? Claro, sim. Só que não é a sabedoria humana que ele está falando. E nem o poder dos poderosos, não é isso. Ele está falando aqui, ó, da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. E que ninguém conheceu. Como ele mesmo já falou. Mas se os poderosos, se os entendidos tivessem conhecido, tivessem essa experiência com Deus, né? Já soubesse dessa sabedoria de Deus, jamais teria crucificado Jesus. Aí. Então, e aí ele coloca isso, ele reforça nas escrituras, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só que forte isso daqui, hein? Olha, nós os escolhidos, Deus preparou coisas tão maravilhosas para nós e ele está deixando isso claro. E vai ter gente que não vai entender, mas não é isso. Vai ter poderoso que não vai entender, vai ter sábio que não vai entender, mas a gente que ama Deus, Deus preparou maravilhas para a gente. Olha que
Que bonita, né, essa frase. Até deixei em vermelho, porque ele se referiu às Escrituras. Fala, Edgar. Não, vai em frente, é que eu ia comentar sobre a questão do discernimento espiritual ali, mas ainda tem umas coisas em cima. Pode seguir, segue aí comentando. Tá bom. E aí ele fala assim, ele está falando, né, que olhos jamais viram, tal, né, ouvidos ouviram, tal, nada penetrou no coração, mas que Deus preparou para os que o amam. E aí ele coloca aqui no versículo 10, né? Mas Deus revelou para a gente através do Espírito. Então a gente precisa ser mais espiritual, a gente precisa nos fortalecer mais na parte espiritual, porque a revelação vem dele. É isso, viu, Marcelino? Que eu ia comentar mais ou menos nessa parte que a gente tem aí a incumbência de estar entendendo, né? Porque o Espírito Santo nos ensina, né? Nós somos espirituais, né? Vivemos num mundo de carne, de física, mas somos espirituais, né? E com esse conhecimento espiritual que ele nos ensina, né? Esse entendimento, esse discernimento espiritual das coisas, essa visão das coisas de forma espiritual, é que nos dá a condição de passar para aqueles que ainda não têm essa visão o que é isso, o que é ver de uma forma diferente, né? Eu tenho experimentado isso aqui em casa, muitas vezes estão acontecendo algumas coisas, eu falo, puxa, opa, isso não é carne, isso daqui não é físico que está acontecendo, isso é algo espiritual, vamos parar com isso, vamos mudar, vamos agir diferente, alguma coisa está errada aqui, isso aí não é normal. A gente consegue ver, e a gente exercitando esse lado que a gente já tem, né, com a gente, depois de ter conhecido a Cristo e ter aceitado Ele, e viver de forma espiritual, lutar cada vez mais para que a gente possa viver cada vez mais de forma espiritual e entender o que tem acontecido no mundo de forma espiritual. Parar de bater carne com carne, bater, sabe? Bater, brigar contra a carne. Não. Alguém está falando alguma coisa, essa pessoa está sendo usada às vezes. Essa pessoa está querendo bater em você de forma, né, que é te prejudicar. Entender, ver a situação, por pior que seja, de uma forma espiritual e falar, opa, tem coisa errada aqui. E aqui é espírito, aqui não é só a carne, não, é alguém tentando destruir o seu dia, destruir a sua vida, destruir sua família, estragar situações que são boas, né? Você não pode estar aceitando algumas coisas. E esse discernimento espiritual, né, é X para aquele que já está em Cristo, né? Não viver de uma forma física o tempo todo, né? Achar que tudo é do acaso, tudo é do que acontece materialmente. Não, o mundo é 99,7,8 espiritual, o resto é físico, né? Porque o que é físico, ele desaparece, ele quebra, ele cai, ele acaba, ele consome, ele fica ultrapassado, né? Nós estamos falando em computadores agora, em celulares, que daqui a alguns anos eles são lixo, né? Nós estamos falando num aplicativo aqui, num software, né, que daqui a um tempo ele não existe mais. Nós estamos usando artifícios físicos para poder falar do Evangelho que não vão existir mais. Então, tudo isso que parece tão importante, daqui a alguns anos não vão ser mais nada. Isso tudo que a gente está vendo agora, tecnicamente, eletronicamente, digital, não vão existir mais. Né? E o que vai ficar? Esse discernimento espiritual que você aprendeu, né? Que você ensinou e falou e comentou na aula aqui, ou no culto, ou na vida, isso é para sempre. Isso não envelhece, esse discernimento é para momentos diferenciados da vida, mesmo que sejam diferentes os momentos, esse ensinamento vai servir para sempre, sempre atual, né? Então, espiritualmente, nós somos renovados a cada dia, né? Ao contrário da tecnologia, que às vezes ela fica ultrapassada, você tem que conseguir buscar outra. Não, o espiritual é para sempre, né? Então, é isso que ele pede ali, nesse discernimento espiritual, né? Que a gente quer agora de Cristo, né? E eu até grifei aqui no versículo 12, diga, pois nós, eu estou toda hora grifando esse nós, quando ele fala nós da igreja, nós que somos os escolhidos, nós que aceitamos Jesus, e subiu a plaquinha aqui, né, do 10 minutos. 10 minutos. Nós, o que eu quero chamar a atenção aqui,
É nós que fomos escolhidos, nós que temos recebido, não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Então nós, aqui no versículo 13, ele fala assim, ó, nós vamos falar não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim ensinadas pelo Espírito. Então nós, os cristãos, nós que temos essa responsabilidade de levar o Evangelho para as outras pessoas, nós vamos usar palavras ensinadas pelo Espírito e não com sabedoria humana. Ele tá, né? Então ele quer dizer o seguinte: se nós nos fortalecemos espiritualmente, não vamos ter esse grande problema que está tendo aí de grupos, ou focar no homem ou em líderes, e sim a questão espiritual. E buscar ter a mente de Cristo, né, Marcelino? É a mente de Cristo, que é o que ele... essa mente de Cristo o tempo todo. Né? Essa luta todo de aí, carne de novo, essa mente de Cristo, né, que é a última frase que ele fala aí no capítulo 2, nós, porém, de novo, eu grifei nós, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para nós cristãos, essa palavra é para nós, instrumentos do Senhor, que vamos ser usados para levar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos a mente de Cristo. Dá até uma frase, isso que você grifou ali, né? Porque a gente pode seguir até como quase uma frase, que Deus nos revelou pelo Espírito, né? Para que nós, né, venhamos a discernir espiritualmente, né? Com essa mente de Cristo, que nos foi dada, né? Então, nos foi dado essa condição de pensar como Cristo pensou, né? Isso é muito nobre, vamos dizer assim, é muito grande, né? Pensar com uma mente que não é limitada como ser humano, né? Você conseguir ver, discernir coisas espirituais acontecendo à sua volta, e alguém do lado que não tem essa visão espiritual falar, isso aqui é porque tal pessoa fez tal coisa. Não, opa, ele está sendo levado a fazer tudo isso para prejudicar você, para prejudicar sua família, para prejudicar uma cidade, para prejudicar um país, né? Então, assim, talvez a gente tenha que virar essa chavinha, colocar os óculos espirituais ali e ter uma visão diferente do que tem acontecido, né? Tanto no país, na sua casa, na escola, no trabalho, ter uma visão espiritual, esse discernimento espiritual que a igreja naquela época não estava tendo, né? Ela estava tendo uma visão helenística ali, uma visão de filósofos, uma visão de conhecimento, né? Das coisas, né? E isso não estava contando, Sim. Ele falava do Evangelho. Né? Vani levantou a mão? Só rapidinho, tá? Eu vi que já está acabando o tempo aí. E ter essa mente de Cristo, às vezes as pessoas acham, mas eu jamais vou conseguir ter essa mente de Cristo. Mas ter a mente de Cristo é você viver em Cristo, é você pensar nas coisas de Deus, é você viver para Deus, é você pensar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. É você não deixar, vou dizer até que foi essas últimas 3 pregações minhas, que era sobre guerra, é você não deixar o inimigo entrar na sua mente, entrar no seu coração. Vão ter problemas? Sim. Vão passar por dificuldades? Sim. Mas Jesus também passou. Jesus também foi tentado. Jesus também sofreu a tentação do diabo. E ele resistiu. Então, ter a mente de Cristo é a gente pensar em Deus, a gente viver Deus, a gente viver Jesus, e ter Jesus realmente ali, vamos dizer, a gente está transpirando o Espírito Santo. Tá realmente focado naquilo ali. Que aí nós vamos conseguir ter essa visão espiritual. Vivendo Jesus, não deixando que as coisas erradas entrem na nossa mente. Amém? Só esse comentário aí. Amém. Amém, mas é isso mesmo, pastor Vani. E agora eu vou chamar o pastor para ele fazer a oração final, porque só faltam 5 minutos. Quiser comentar alguma coisa e orar, pastor? O capítulo 1 e 2, a gente vai agora, no próximo domingo, né, ver o 3 e o 4, mas esses capítulos estão bem montadinhos. Esse tema, Paulo, está bem ajeitado, para a gente entender bem. Amém. Amém. Graças a Deus, né, que estamos aprendendo. O importante, né, todo esse ensinamento é de fazer o possível para colocar em prática, porque isso que acontecia nessa igreja acontece também nos dias de hoje, né? Por isso que a Bíblia é uma profecia de Deus para nós. Amém?
Vamos orar, não vou esquecer também de nós estamos orando para as pessoas que vão se batizar. Por favor, não chegue atrasado, né? Nós vamos sair lá da igreja, lá, 12h15, né? E assim que chegarmos o pessoal lá, vamos se batizar. Talvez um pouquinho antes das 3, nós poderemos começar o nosso batismo. Por quê? Nós temos culto ainda hoje, né? Temos culto, então tem ensaio e temos a ceia do Senhor. Graças a Deus por esse banquete que o Senhor está proporcionando para a nossa igreja neste domingo. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo teu ensinamento bíblico para as nossas vidas. Agora peço, Pai amado, continue usando os nossos professores. Desperta a tua igreja para assistir, ouvir, aprender a tua palavra, Pai, para que haja um crescimento espiritual. Obrigado por tudo, meu Deus. Abençoa as pessoas que vão se batizar, Pai, que o teu Espírito Santo esteja junto com elas. Não permita que o inimigo venha cochichar de maneira alguma para tentar impedi-los de serem batizados. Obrigado, Pai. Permaneça conosco. Cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica na bênção. Shalom. Adonai. Shalom, Adonai. Adonai. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.